O GGRC11 virou um dos fundos mais comentados do momento. E não é à toa, ele está pagando quase 12% ao ano em dividendos. Tem vacância praticamente zero e ainda está sendo negociado com desconto. Só que tem pontos de atenção aqui que você precisa entender antes de pensar em investir. Então, hoje eu vou analisar o relatório gerencial mais recente e o último comunicado oficial do fundo e te mostrar os números que realmente importam. Para quem não conhece, o GGRC11 é um fundo de investimento imobiliário. Ele investe principalmente em imóveis logísticos e industriais, tipo galpões, centro de distribuição e estruturas feitas sob medida para empresas grandes. Hoje, o fundo tem 36 ativos imobiliários e mais de 70 mil metros quadrados de área locável. Agora vem o motivo principal de tanta gente estar olhando o GGRC11. Dividendos. No último relatório de 2026, o fundo distribuiu 10% por cota. Isso deu um dividend yield mensal de 0,99 ao mês. E anualizado, isso dá em torno de 11,94%. Para você que não sabe o que é dividend yield, é quanto o fundo paga de dividendos em relação ao preço da cota. Ou seja, para quem quer renda, o GGRC11 está chamando muita atenção. Mas se ele está pagando tanto, por que ele está tão barato? Por que o mercado ainda precifica ele com desconto? Agora a gente entra na parte mais importante. O fundo está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. A cota no mercado está em torno de R$ 10,05, mas o valor patrimonial é de R$ 11,22. Explicação simples da sigla PVP. Significa preço sobre valor patrimonial. Se o PVP é menor que 1, significa que o fundo está sendo vendido com desconto. Se ele está em 1, significa que ele está sendo vendido pelo valor patrimonial dele. Em outras palavras, o mercado está pagando menos do que os imóveis valem no papel. Outro ponto muito forte do GGRC11 é a vacância. O que significa vacância? É basicamente um espaço vazio, ou seja, um imóvel sem inquilino. E no relatório, o fundo encerrou 2025 com vacância de apenas 0,21%. Isso é extremamente baixo. Praticamente o fundo inteiro está alugado. Aqui está um ponto que muita gente ignora: o tipo de contrato. No fundo GGRC11, 86% da receita vem de contratos atípicos. O que significa isso? Contrato típico é o contrato comum, é aquele que é mais fácil do inquilino sair. E um contrato atípico é um contrato mais rígido, geralmente longo e com multa alta se o inquilino sair antes. Isso dá uma previsibilidade maior para os dividendos. Agora, um indicador muito importante que quase ninguém explica é o WALT. No GGRC11, o WALT está de 4,94 anos. O que isso significa? Que o tempo médio ponderado dos contratos é de 4,94 anos. O WALT de quase 5 anos significa que o fundo tem previsibilidade de receita por bastante tempo. Agora vamos falar do risco, porque ele existe. Apesar do fundo ter 41 inquilinos, existe uma concentração relevante em alguns nomes. Quais são as principais exposições? A Renault com 12,55%, as Americanas com 11,34%, a Ambev com 11,11%, AAA com 8,31% e a Etra com 5,31%. Se qualquer um desses grandes inquilinos tiver problema ou sair, o impacto no fundo pode ser relevante. E a Americanas é um nome que sempre chama atenção porque muitos investidores ainda têm receio por conta do histórico da empresa. Agora um ponto de atenção que explica por que esse fundo está tão comentado no YouTube e nas redes sociais. Liquidez. O volume negociado no mês é em torno de 181 milhões. Ou seja, é um fundo que virou queridinho do investidor, pessoa física. Agora vem um dos pontos mais importantes do relatório.
a Assembleia Geral Extraordinária. Uma votação onde os cotistas decidem mudanças importantes no fundo. Quais foram as principais propostas? Trocar a administradora para a Vortex, alterar o nome do fundo, porém o ticker continua como GGRC11, criar a possibilidade de recompra de cotas, permitir a gestora convocar a assembleia diretamente, criar limite de voto de 10% em matérias sensíveis. A recompra de cotas ela é muito positiva quando o fundo está descontado, assim como eu falei, porque pode aumentar o valor para quem já é cotista. Também agora tivemos o último comunicado, em março, que nos foi informado que o nome mudou no pregão da Bolsa. O nome passou a ser GGRC ZAG. O ticker ele continua GGRC11. Ou seja, se você procurar pelo GGRC11, continua igual. A mudança ela foi mais institucional. Resumindo, o GGRC11 chama atenção por 3 motivos. O primeiro são os dividendos altos, o segundo, a vacância muito baixa e o desconto no valor patrimonial. Mas os riscos existem, principalmente a concentração em alguns grandes inquilinos e o fato de que o mercado ainda tem receio com alguns nomes do portfólio. Se você gosta de renda, é um fundo que vale a pena acompanhar. Mas antes de investir, tem que olhar o relatório com calma e entender se você aceita esses riscos. Se você quer que eu faça um vídeo comparando o GGRC11 com outros fundos imobiliários logísticos, como o XPLG11 ou o HGLG11, comenta aqui embaixo. E você, tem esse fundo na sua carteira? Eu confesso que tenho esse fundo e gosto muito dele, mas isso aqui não é uma recomendação de investimento. Você sempre precisa entender o relatório gerencial e verificar se o fundo faz parte da sua estratégia. Aqui no Mina da Bolsa, a gente não dá indicação de investimento. A gente te direciona a estudar o fundo imobiliário. Primeiro você traça a sua estratégia e depois você estuda o fundo para entender se ele faz parte do que você quer investir.